Mensagem de Deus para o seu coração. João capítulo 6 fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Queridos, é muito lindo esse texto aqui, porque o nosso querido Jesus de Nazaré, ele continua o mesmo. Ele continua curando, ele continua salvando, ele continua suprindo as nossas necessidades. E você conhece, certamente, você como um cristão que lê Bíblia, você conhece bem essa história, né? Mas ela pode se repetir nos dias atuais também, com certeza. Então a gente vê aqui, eu quero destacar, quero pontuar aqui algo importante. Primeiro, que Jesus estava ali. Então é fundamental a presença de Jesus. A presença de Jesus na nossa vida é que vai nos garantir a vitória. A pessoa sem Jesus, ela não é nada. Perante o mundo, ela pode ser alguma coisa. Jesus, aliás, ele diz também, em João capítulo 15, ele diz, olha, sem mim nada podereis fazer. Está escrito em João 15, o verso 5. Ele diz, porque sem mim nada podereis fazer. Né? Então, quando ele diz isso, é no sentido justamente que sem a presença de Deus, nós estamos limitados. Por quê? Porque o natural nós podemos conseguir, mas o sobrenatural depende de Deus. O sobrenatural do Senhor Jesus. Então, primeiro passo, Jesus estava lá. Segundo, havia uma multidão, diz aqui. E uma grande multidão vinha ter com ele. Então, o pessoal já estava ali. E a Bíblia fala que grande era a multidão que o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então os sinais, as curas, os milagres atraíam mais gente para serem curadas, para serem abençoadas, né? Então Jesus ele sobe ali no monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então houve todo um contexto ali para que esse milagre acontecesse. Eu quero, em nome de Jesus, querido, para você, querida ou querido ouvinte que está atento a esta palavra, eu quero ser, nesta manhã, profeta na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Que o pouco que você tem, mas se está nas mãos de Deus, se você coloca nas mãos do Senhor Jesus e crê, certamente haverá provisão. O sobrenatural de Deus há de se manifestar. Temos visto nesses dias, né? Isso não é de agora, mas muito mais agora. Quantas coisas estão acontecendo, a gente vê literalmente a mão de Deus agindo ali. A mão de Deus cuidando dos detalhes dos seus filhos e filhas. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Então, o primeiro ponto, então, Jesus está presente, havia uma multidão. Então, se tem Jesus e tem povo, milagre vai acontecer. Com certeza. Então, neste momento, eu estou falando com várias pessoas. Você está na sua casa, alguns casos estão já na empresa, trabalhando, nos ouvindo, né? Então, nós estamos falando com várias pessoas. Então, Jesus está aqui comigo, através do seu Espírito Santo, ele está comigo aqui, mas ele está com você aí também, na sua casa. Então, não temas, vamos crer que a provisão vai chegar. Como disse aqui uma ouvinte, ela disse, pastor, Deus proverá a cura dos meus olhos. Então ela canalizou o quê? Ela está confiante que Jesus vai curá-la do problema das vistas, da visão física, que ela precisa da cura, precisa de uma cura, de um milagre. Então ela crê. Então leve a fé para a cura. Leve, creia, acredite, vamos orar sim. Deus pode, você tem que crer. Talvez outros, a provisão é uma provisão, um suprimento financeiro. Então, a gente percebe outro ponto aqui nesse texto, que quando Jesus quis abençoar aquele povo, Jesus quis experimentá-los. Olha que interessante, queridos. João 6, o verso 6. No 5 ele diz assim, onde compraremos pão para estes comerem? Olha só, onde compraremos pão para eles comerem? Quer dizer, Jesus fez essa pergunta. Onde que nós vamos comprar pão? Não tinha ali padaria, não tinha confeitaria, não tinha mercado, né? Onde nós vamos comprar? Aí diz assim, mas dizia isso para o experimentar. Olha que interessante.
dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, Jesus sabia o que tinha que fazer, mas ele fez uma experiência ali. Ele fez uma pergunta para um dos seus discípulos ali. Onde compraremos pão para esses comerem? Olha que interessante, Jesus fez a pergunta. Mas daí diz a Bíblia aqui que o Filipe, né, respondeu, né? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então ele mencionou uma quantidade de dinheiro da época, mas disse, olha, isso aqui é insuficiente, isso aqui é pouco, isso aqui não vai dar. Como é que nós vamos fazer? Trazendo para o campo financeiro, né? Quem sabe você está dizendo, puxa, será que o salário vai dar? Será que eu vou conseguir cumprir os compromissos? Vamos crer que sim, ok? Vamos crer que sim. Vamos crer que Deus proverá. O pouco que você tem, que você ganhou com honestidade, com trabalho, com desafio, ou a sua aposentadoria, né, que você está recebendo esses dias. Então, creia. Sim, Deus proverá. Foi a música que, para quem está ouvindo o programa desde o início, foi colocar Deus proverá. Deus proverá. Faça a sua parte. Né? Abrindo aqui um parêntese, né? Abrindo um parêntese, nessa época de um certo controle, por o brasileiro, de modo geral, os brasileiros, nós brasileiros, não tem aquela cultura talvez de uma economia. Às vezes pessoas até que poderiam fazer uma economia, mas não fazem, ou seja, uma reserva. Né? O brasileiro não tem essa cultura, não é cultura do brasileiro, com raras exceções talvez. Mas nessa hora, nesse momento, é momento justamente de você, de repente, só comprar o que precisa. Quem sabe, para muitos que gastavam, assim, comprava sem pensar, sabe aquele tipo de objeto, de roupa, de alguma coisa que você compra, você foi comprado por impulsão, você foi impulsionado a comprar, você comprou e de repente até agora nem usou esse negócio. Quer dizer, talvez não deveria nem ter comprado, não é assim? Então quem sabe nesse período agora, muitos estão refletindo melhor, né? A receita, as finanças daquele que afetou a economia está diferente, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. Então, mas nós não podemos ficar aflitos, preocupados, temos que confiar, Deus proverá. Como eu tenho dito aqui no rádio, o Deus que nos colocou aqui no comecinho de janeiro de 2005 tem nos sustentado. E Ele vai continuar sustentando, quer dizer, Deus proverá, é a nossa confiança. Nós estamos aqui 100% na fé. 100% na fé, sempre caminhamos de fé. Aliás, de fé em fé, o cristão anda de fé em fé. Né? Se eu fosse olhar pelo lado econômico, já não estaríamos aqui há muito tempo. Mas graças a Deus que o Deus que chamou, o Deus que me comissionou, Ele disse, olha, eu vou estar com você. Agora aprenda um detalhe aqui, queridos. Quando Deus fala que vai estar com a gente, não é que Ele vai nos livrar dos problemas, não é que Ele vai nos livrar, Ele vai estar conosco mesmo diante de um problema. Seja um problema da vida que todo mundo tem que passar às vezes, ou um problema que a gente próprio causa, né? Porque tem gente que causa problema por si próprio, né? Ele cava os seus problemas e daí fica mais difícil. Mas Deus tem a sua graça, a misericórdia para ajudar a sair dessa situação. Então nós temos que entender que nós andamos por fé. Então Deus proverá. Então, mas o Filipe diz, Senhor, tem um pouco de dinheiro aqui, mas isso aqui é insuficiente. Não é assim? Que às vezes a gente olha pela lógica e fala, puxa, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não vai dar, hein? E agora? Então, quando é o plano natural, se não dá, você não compra. Se não dá, você não faz, não é assim? Mas e quando é uma necessidade? Aí o que Paulo diz em Filipenses 4,19 que eu li? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então ele vai suprir, Deus proverá, é assim. Muito bem, aí outro discípulo, João 6, verso 8, diz que André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Quer dizer, daí o outro discípulo já percebeu ali, né? Que tinha um rapaz, tinha um jovem, que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele falou, tem aqui um que trouxe o seu lanche aqui, mas é muito pouco para essa multidão. Ou seja, então tinha dinheiro, mas era insuficiente, tinha 5 pães e 2 peixes, mas também era insuficiente, mas Jesus ouviu isso, e Jesus então optou pela segunda opção, multiplicar 5 pães e 2 peixes, porque naquele contexto ali, eles não estavam precisando do dinheiro em si, estavam precisando o quê? De comida, estavam precisando de comer.
agora para comer, para saciar a fome, para matar a fome, né? Então Jesus pega então os 5 pães e 2 peixes, e Jesus diz: mandai assentar os homens. E havia naquele lugar uma relva muito grande, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000 só homens, né? Aqui provavelmente não está contando mulheres e crianças, mas só de homens, 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças. Olha a importância, queridos. Havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Olha, primeiro ele repartiu com os discípulos, os assessores de Jesus, os seguidores próximos de Jesus, né? Os aprendizes de Jesus. E daí os discípulos serviram ao povo que estava sentado. Olha que lindo a organização de Jesus. Primeiro Jesus recebe os 5 pães, deu graças, agradeceu ao Pai, e aí ele começa a entregar nas mãos dos discípulos. Olha que linda, que linda eu imagino essa cena maravilhosa, Jesus entregando. Ele tinha 5 pães e 2 peixes na mão. Agora ele começa a entregar na mão dos 12 ali, dos discípulos. E os discípulos então iam e entregava para o povo, por 5.000 homens. Olha só. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha só, quanto eles queriam. Ou seja, todos comeram bem. Todos ficaram satisfeitos. E o milagre ainda estava por vir, maior ainda. Ou seja, gente, só tinha 5 pães e 2 peixes, correto? Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, e diz a Bíblia em João 6,12. E quando estavam saciados, ou seja, satisfeitos, né, bem alimentados, disse aos seus discípulos, olha o que Jesus fala: recolhei o que sobrou, para que nada se perca. Olha que lindo, olha isso aqui, Jesus dando um ensinamento de desperdício, né? Então não desperdice comida, não desperdice, que o próprio Jesus mandou recolher para não desperdiçar. Olha que interessante, então vamos aprender com Jesus aqui, Jesus é o economista dos economistas, né? Aí recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Ou seja, só tinha 5 pães e 2 peixes. Esse é o nosso Deus. Então eu quero encerrar esta palavra orando, crendo que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que multiplica pães e peixes, fará maravilhas na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Momento da oração. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te agradeço, Senhor, por esta palavra que alimenta a minha fé, alimenta o meu espírito, todo o meu ser, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és amoroso, e certamente, como o Senhor proveu para aquela multidão, cremos que também o Senhor proverá para todos que estão nos ouvindo neste momento e recebendo a revelação desta palavra. Pai, abençoa cada lar, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família, cada pessoa que nos ouve neste momento, ó poderoso de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, abençoa este povo querido que está nesta fé com a gente nesta manhã. Abençoando o pão de cada dia, as vestes, o abrigo, as contas a pagar, a receber, abençoando o assalariado, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, o aposentado. Ó poderoso Deus, abençoe tanto a vida espiritual dos ouvintes, a vida física, emocional e a vida econômica, financeira. E uma provisão sobrenatural venha sobre todos que estão conosco neste momento. Pai, repreendemos em nome de Jesus o câncer, a AIDS, a leucemia, o lúpus, a enfermidade, o vírus, a bactéria e todo tipo de doenças, de enfermidades, em nome de Jesus. Nós expulsamos este mal, porque o Senhor nos dá essa autoridade. O Senhor diz que no nome do Senhor nós vamos curar os enfermos, vamos orar com fé, e os enfermos serão curados, as pessoas perturbadas serão libertas. Que assim seja nesta campanha de curas e libertação. Milagres aconteçam neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Abençoa esta água que separamos, como o ouvinte separou também o seu vidrinho com óleo, com azeite. Que a bênção da abundância e da prosperidade seja nessa casa e vidas sejam salvas, libertas, curadas, edificadas, em nome de Jesus. Pai, abençoa os agentes de Deus, são aquelas pessoas, Pai, que Tu sabe,
que tem ajudado a manter esse projeto nessa emissora e em outros veículos de comunicação. Abençoa, prospera, multiplica essa semente, Pai. Como o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes, multiplica também a bênção financeira para aqueles que têm abençoado o nosso ministério, e a todos que estão nesta fé sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que deseja ser um agente de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1.